Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Antônio Marcos Moreiras. E o tema do nosso episódio de hoje é o registro de domínios.br, principalmente sua infraestrutura. Esse aqui é um episódio especial comemorativo, por duas razões diferentes que daqui a pouquinho você ficará sabendo. E ele é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias. Inscreva-se e compartilhe. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se. Compartilhe este episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. Agora, você pode também acompanhar o Camada 8 pelo YouTube e YouTube Music. Visite o nosso canal no YouTube, o NICBR Vídeos, navegue até a aba Podcasts e dê o play no episódio que deseja ouvir. E se você usa o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. Os convidados de hoje são Frederico Neves, diretor de serviços e de tecnologia do NICBR, e Rubens Kiel, gerente de produtos e mercado do Registro BR no NICBR. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Muito obrigado, Fred e Rubens, por ter aceitado o nosso convite aqui do podcast Camada 8. Ficamos felizes com a participação de vocês no nosso episódio especial aqui, que é o nosso comemorativo de 50. Mas a gente até tem mais novidades também nesse episódio especial. Mas antes da gente comentar dessas novidades, gostaria que vocês se apresentassem. Então, quem é o Fred e quem que é o Rubens para o nosso público? Bom, o Fred é o diretor de serviços e tecnologia do NICBR. A diretoria de serviços e tecnologia é responsável basicamente pelo serviço de registro e a infraestrutura do NIC. O Rubens é o gerente de produtos e mercado do Registro BR, que tenta fazer mais pessoas registrarem domínios. E por que é nosso episódio especial também? Porque o mês de abril é o nosso comemorativo de 35 anos do .br, né, Fred? Sim, isso mesmo. O .br faz 35 anos agora em abril de 2024. O domínio originalmente foi registrado em 1989, nos primórdios aí das redes de computadores aqui no Brasil. A internet não existia nessa época. Ele foi registrado originalmente para ser usado na Bitnet e na sequência foi usado também na Rapnet. E a gente só tem internet efetivamente do jeito que a gente conhece alguns anos depois. Mas interessante você contar isso daí, o Demi veio aqui no nosso podcast, ele contou um pouquinho dessa história aí dos primeiros domínios, e a gente queria saber agora um pouquinho mais sobre a questão da infraestrutura, né, de como cresceu, né, você falou, surgiu numa coisa que não era chamada internet, e agora a gente está 35 anos depois, com aí um marco de passando mais de 5 milhões de domínios, e como que cresceu a infraestrutura ao longo desses anos? Bom, não, certamente não era a mesma. Eu vou contar do histórico que a gente tem registrado da era TCP/IP, tá? E principalmente da era DNS. Na verdade, o DNS é de 84, tá? Mas a gente só registra domínio em 89, mas só começa a usar TCP/IP alguns anos depois aqui no Brasil, tá? Quando a internet efetivamente fica, vamos dizer assim, popular. A gente vai falar muito aqui de popularidade da internet em função do advento do governo Clinton. Todo mundo deve lembrar aí a comercialização da internet, grande programa lá do vice-presidente Al Gore. Al Gore, isso mesmo. Quando isso ocorre, daí o governo brasileiro, vamos dizer assim, de certa forma, acorda para esse movimento e daí cria lá o comitê gestor para, vamos dizer assim, tentar entender e gerir essa condição aqui no país, mas ainda um comitê, primeira, vamos dizer assim, encarnação dele, que ocorre lá na época ainda do governo FHC, era o patrono da minha turma, que era o ministro de comunicações, o Sérgio Mota. Efetivamente, eu já estava trabalhando nessa época aí com internet, já tinha me formado, já estava prestando consultoria para provedores aí, eu vivi bastante nessa área, nessa época. E depois eu começo a me envolver efetivamente com o serviço de registro só em 1997. Então eu conheço bastante bem a história daí para frente, conheço bastante bem a história do que foi deixado como registro daí para trás, porque eu tive que fazer essa transição. Tem algumas histórias interessantes para contar sobre isso, mas eu tenho condições de contar bastante dessa época. O Rubens também estava na área comercial nessa época aí. Para falar um pouquinho da ligação, talvez não sei se você quer tocar nesse assunto já, Bara, da relação entre o NIC e o comitê gestor. Bom, como eu disse, o CG foi criado aí nessa época aí do fornecimento da internet comercial aqui no Brasil. Quem se lembra da
a propaganda da Embratel no jornal. O Rubens deve se lembrar bem, a gente tem registro disso aqui. Essa atividade, ela vinha sendo desenvolvida pelo pessoal que historicamente era ligado às redes de computadores aqui no Brasil. Então, o Demi deve ter contado essa história bem melhor do que eu estou contando aqui, mas isso era essa turma que tocava redes de computadores aqui, originalmente não internet, que acabaram registrando esse domínio e isso acabou ficando onde essa turma estava. Isso era efetivamente a FAPESP. Deixa eu recapitular um pouquinho, Fred, só para entender. Você comentou que .br e o próprio sistema de DNS vieram antes da internet, antes do TCP/IP pelo menos, e antes da própria internet com a BitNet, com a HapNet. Sim. E essas redes eram redes que eram só acadêmicas, basicamente? Não eram nem acadêmicas, né? Se você pensar, a BitNet era uma rede que usava um protocolo comercial, era uma rede que rodava em mainframe IBM, tá? Depois tinham gateways, foram criados gateways para outras Algumas empresas usavam isso já? Eu não tenho histórico de uso dessas redes por empresas aqui no Brasil. Quem efetivamente usou foi a rede acadêmica aqui, quem era interessado por isso quando o Brasil começou a se conectar com essas redes lá no passado, tá? Inclusive a primeira conexão não foi do estado de São Paulo, a primeira conexão foi feita lá pelo pessoal da UFRJ, é o que conta a história, eu não estava envolvido nisso, mas... E aí, essa primeira conexão TCP/IP, você está falando? Não, a primeira conexão com a redes. Com algum tipo de rede global. Com algum tipo de rede global de computador, tá? A primeira, sem sombra de dúvida, onde o BR foi utilizado, foi a BitNet. Na sequência, acabou sendo utilizada também pela HapNet, que era uma rede que usava o protocolo DECnet, que era efetivamente onde a FAPESP se conectava no Fermilab lá em Illinois. E daí, lá no comecinho da década de 90, teve as primeiras conexões TCP/IP, que também foram dentro das redes acadêmicas aqui no Brasil. E daí teve esse movimento do Clinton de liberar a internet comercialmente lá nos Estados Unidos. E aqui a gente seguiu um ano depois, quase que paripasso, um ano depois. 94, a internet comercial aqui no Brasil é 95, né? Então, O DNS em si, se a gente for falar especificamente de DNS, não de BR, ele foi criado para basicamente substituir um arquivo texto, tá? Quem está acostumado com sistemas Linux aí, ou qualquer sistema baseado em Unix-based, você vai ter o etchosts.txt. Originalmente, a identificação de computadores na internet era feita através da distribuição desse arquivo. Ele era distribuído pelo NIC da época. Originalmente, o mesmo pessoal lá que continua tocando até hoje, vamos dizer assim, várias gerações depois, o serviço da IANA. Tá? Então, era um serviço totalmente centralizado. Tá? Ficava tipo no endereço de FTP lá para se baixar periodicamente. Sim. Eu não vou nem arriscar dizer qual era a tecnologia que era utilizada na época. Algo parecido com mas isso. Era um arquivo texto que era distribuído regularmente. Eu não vou nem me arriscar a dizer qual era a regularidade de distribuição disso. Provavelmente não era nem muito a frequência muito alta no início. Mas quando o .br foi delegado para o Brasil, ainda era assim? Se a gente olhar as RFCs que tratam do standard do DNS, principalmente as que cuidam do... Se a gente olhar no histórico das RFCs, por exemplo, 1034 e 1035, que são os primeiros padrões de DNS no IETF, elas têm o histórico de quem elas substituem. Então, se a gente olhar um pouco essa história aí, a gente vai conseguir obter um pouco dessa cronologia. Mas a gente já tinha DNS antes do BR ser registrado. Sim, já existia, mas não aqui no Brasil. Tá? Outra coisa, é importante citar que o TCP/IP demorou um tempo para pegar, tá? Existiam outros protocolos que estavam em voga aí na época. Teve, vamos dizer assim, uma certa seleção natural. E o Demi conta bem essa história, que inclusive foi o orientador dele, que um dia chegou na sala dele e falou, o professor Geraldo Lino de Campos, orientador de doutorado dele, chegou para ele e falou, Demi, o negócio agora é a internet, vocês mudam para TCP/IP, esse troço vai morrer, tá? Então isso é o que conta a história aí. Eu não vou dizer que o BR era precursor da tecnologia DNS, porque não foi. Ele foi utilizado para outras redes antes de ser utilizado para nome de domínio internet. Tanto que, historicamente, se a gente olhar, o primeiro domínio que foi registrado é o FAPESP-BR. Tá? Apesar que a gente tem um domínio com BR bem antigo também, mas não tão antigo quanto o FAPESP-BR. Nos idos de 1991, quando o TCP/IP é habilitado no link com o Fermilab. Tá? Então, FAPESP
foi FAPESP BR. o primeiro domínio registrado. É o primeiro domínio E quando registrado. você chegou no Registro BR, o Registro BR ainda era na FAPESP. Era na FAPESP. E qual que era a tecnologia usada, então? Aí já era DNS? O que se usava de servidor? O que você lembra dessa época? Certamente, quando a gente tem o advento da internet comercial aqui, a gente já usava muito DNS. Já era internet aqui no Brasil. O Rubens participou muito dos vamos dizer assim, das BBS e dos primórdios da internet comercial aqui no Brasil. E todo mundo já usava DNS. O serviço de registro, a gente pode até entrar em detalhe depois para contar um pouco dessa tecnologia, tá? Mas eu posso te dizer que essa transição aí lá em 97, a base de dados era um arquivo texto. Era um arquivo texto, vamos dizer assim, era uma base de dados textual, obviamente em um formato padronizado, que basicamente eram extratos dos antigos formulários de registro de nome de domínio. Porque o processo de registro de domínio era por correio eletrônico, totalmente por correio eletrônico. Levava, no final da vida do serviço de registro por correio eletrônico, levava mais ou menos uma semana para registrar um nome de domínio. Você enviar o formulário, esse formulário ser processado, isso daí acabar aparecendo, vamos dizer assim, num arquivo de zona. Seja para registrar um domínio, seja para fazer uma alteração de, por exemplo, uma delegação. Aí caía num estagiário e o estagiário tinha que digitar na mão lá. Não, o processo era extremamente bem automatizado. A gente tem que citar, inclusive, o primeiro laureado de um prêmio do GTR, que é o professor Alberto Gomide, engenheiro, e que, vamos dizer assim, eu com muito orgulho substituí ele em relação a responsabilidade técnica pelo .br, e o processo era extremamente automatizado, mas era, vamos dizer assim, usando as tecnologias que existiam lá na época e para os volumes que a gente tinha lá na época também, né? Então, a gente tinha scripts em shell do VMS para processar esses formulários, e no final a gente tinha um programa em Pascal, que fazia o processamento final e gravava essa base de dados aí, o famoso Anspinam. E eu tenho sonhos com o Anspinam ainda, da migração, de tentar fazer o parse dos poucos milhares de domínios que tinham nessa época ainda, quando a gente migrou os sistemas do sistema antigo para o novo. E como que era a questão da segurança naquela época? Já era uma coisa assim que a gente tinha uma preocupação grande, pelo menos manter segurança também pensando na qualidade das coisas, no sentido de manter operacionalizado para o pessoal acessar e não perder dados. Já se pensava naquilo lá, que era uma coisa tão importante que a gente já deveria estar guardando aquilo, as 7 chaves? Sem dúvida, porque eu posso dizer que dos primórdios... Bom, o GTR é um negócio bastante antigo, é um grupo que foi criado lá pela turma, vamos dizer assim, interessada em redes, que fazia parte dos primórdios do comitê gestor. Além do GTR, a gente tinha um grupo de segurança, o GTS. A gente não pode falar do GTS aqui sem citar o Pedro Vasques, que foi professor do IQ, lá do Instituto de Química da Unicamp, que capitaneou o GTS por um bom tempo. Ele, junto com o gerente de internet da Embratel, foram os que escreveram o primeiro relatório para a criação do NBSO. E daí eu vou deixar para a Cristina e o Klaus, num possível podcast hoje, se eles já contaram essa história de como isso aconteceu. Mas, como é que eu posso dizer assim, preocupação com segurança e disponibilidade é algo que está desde os primórdios do serviço de registro e dos primórdios da internet brasileira. Tá? Então, seja para tratamento de incidentes, seja para disponibilidade dos serviços. Tá? Então, a gente tem um tracking record, vamos dizer assim, 100% ilibado? Não temos. A gente teve incidentes durante eu não vou falar de 35 anos de BR, porque a gente tem que contar do BR aí, vamos dizer assim, do advento da internet comercial para cá. Então, se a gente falar de 95 até 2024, a gente tem 29 anos, né? Desse período, eu diria que a gente teve alguns incidentes operacionais, mas a gente sempre foi muito cioso em relação a descrever esses incidentes e ir até a raiz do problema para que eles não voltassem a acontecer. Tá? Então, essa é uma das características, vamos dizer assim, do serviço de registro, seja lá atrás, com um histórico que a gente pode ver de algum evento que está, por exemplo, no arquivo de uma lista, ou seja, reportes que a gente tem publicados até hoje no site falando de incidentes que a gente teve, operacionais, seja uma indisponibilidade, seja algum tipo de condição. Acho que é interessante ressaltar essa visão, porque quando a gente está falando de, sei lá, didaticamente de protocolos para alunos nos nossos cursos, a gente sempre comenta que como a internet começou lá
com pesquisa acadêmica e começou interligando universidades que todas estavam trabalhando no mesmo projeto. Isso explica como que alguns protocolos em si no projeto deles não tiveram uma preocupação tão grande com segurança. Isso exige muitas configurações hoje adicionais, exige extensões de segurança que estão sendo pensadas até agora, mas é legal ver que quando a internet começou a ser aberta aqui no Brasil, tal, já estava uma situação bastante mais madura em relação a isso, a essa preocupação, a esse pensamento. Exceto no caso de SMTP, ou seja, nesses primórdios aí, havia uma confiança geral, todo mundo liberava relay de SMTP para todo mundo, então todo mundo aceitava qualquer mensagem e dava um jeito de entregar. E logo isso foi abusado e logo isso teve que voltar aí para um pensamento aí mais orientado à segurança. Mas naquela época todo mundo confiava em todo mundo. Abusar em termos de spam. Sim. Ou mesmo de fazer algum tipo de não de spam, mas, por exemplo, se passar por alguém para enviar uma mensagem. Sim. Uma coisa interessante, até histórica para você, o primeiro serviço NTP Strato 1 que a gente teve foi discutido na primeira reunião do GTS, na sala da presidência da FAPESP em 97. Eu lembro bem porque eu estava lá, uma discussão, vamos dizer assim, muito acalorada, mas é interessante com o Pedro, e foi dali que nasceu, vamos dizer assim, o primeiro embrião do projeto NTP-BR, muito antes de existir o projeto NTP-BR, mas e ter o acordo formal do NIC com o Observatório Nacional, mas a gente instalou um servidor NTP lá na sede histórica do OAN, lá em cima da pedra lá. Eu e o nosso saudoso Marcelo Manta, com a ajuda também do Reinaldo Pena. Eu acho legal que você citou o NTP, né? Porque o criador do NTP, o inventor, né, do protocolo, ele morreu esse ano, né? Recentemente. Né? David Mills. E já que você citou o protocolo, vamos aproveitar para fazer propaganda do projeto, que eu acredito que seja um dos sistemas de NTP aí públicos mais seguros que a gente tem disponíveis no mundo aí, principalmente por conta da independência do GPS, né? Então hoje a gente tem esse acordo com o OAN e a gente tem os relógios de Césio, os relógios atômicos em alguns locais diferentes do Brasil, e a gente fica independente do GPS, do GNSS, que muita gente tem como referência primária de tempo, só que em tempos de guerras e outros tipos de incidentes, aí isso pode ser mexido, né? Pode-se incluir erros propositais no sistema GPS. Enfim, fica aí a propaganda para todo mundo usar o NTP.br. Mas esse é um episódio sobre o ponto .br, né? Comemorativo não do NTP, né? Vamos voltar então a falar do ponto .br aqui, que eu quero saber um pouquinho também da infraestrutura, né? Porque a gente estava falando até dessa questão de segurança, da questão da disponibilidade, né? Você falou antes era um arquivo só que era disponibilizado. Hoje em dia deve ter evoluído muito, né? Como que funciona a questão do DNS aí para distribuir essa questão do ponto .br para o pessoal acessar? A estrutura atual. Isso, a estrutura atual. Só para pontuar em relação a isso, você falou da disponibilidade. Se a gente tivesse uma maneira efetiva e escalável de distribuir um arquivo, a disponibilidade seria sensacional, né? Porque o arquivo estaria distribuído, então era muito difícil te negar essa informação se você tivesse ele a tempo. Mas não é isso que a gente tem hoje, então não foi por isso que a tecnologia foi inventada. Foi porque realmente o negócio era muito engessado e tinha zero escalabilidade. A gente não conseguiria ter hoje praticamente 300 de milhões de domínios que a gente tem, só contando as delegações em primeiro nível, tá? Desculpa, em segundo nível. Obviamente a gente vai falar aí que, sei lá, perto de 2/3 disso é o .com, mas a gente tem domínios de países muito bem sucedidos que representam uma fração significativa da internet e são extremamente relevantes nos seus mercados respectivos. BR, de longe, o Rubens vai tocar nesse assunto, mas a gente, de longe, tem o maior market share aqui no mercado brasileiro. O CL no Chile, DE na Alemanha, em outros lugares também, os domínios de países são extremamente populares. Tá? Falando especificamente sobre a infraestrutura, só para não dizer que eu estou enrolando aqui, para não falar sobre a infraestrutura do ponto .br, a gente tem que dividir isso em dois grandes sistemas. Tá? Um sistema de informação,
o sistema de registro, e outro o sistema de DNS, publicação DNS. Então, para falar especificamente sobre o sistema de registro, também a gente pode dividir ele em 2 sistemas, tá? Um sistema para gerenciar ou provisionar esses nomes de domínio, e daí a gente tem mais de um, porque além de clientes diretos do registro BR, a gente também clientes através de uma interface no atacado. Esses sistemas, eles têm um sistema autônomo próprio para isso, é o sistema autônomo que, na verdade, é o sistema autônomo da infraestrutura do NIC-BR, é o 22548. Esse sistema autônomo, não vou dizer que é um dos primeiros da internet brasileira, mas é um dos mais bem conectados da internet brasileira há algumas décadas, tá? Também não quero falar do XBR, não vou falar sobre pontos de troca de tráfego, a gente é precursor nisso em relação a como isso aconteceu aqui no país, mas eu posso dizer que esse sistema autônomo sempre esteve extremamente bem conectado e sempre uma conexão foi para o XBR. O 22548 hoje toca toda essa infraestrutura do NIC-BR, tá? De todos os sistemas que depois eu vou detalhar um pouco mais. Mas do ponto de vista de conectividade, tá? Ele está em 2 localidades aqui na Grande São Paulo e uma localidade no Nordeste, tá? Totalmente interconectado, de maneira independente da internet, de maneira segura. E a gente tem, obviamente, peering público na matriz do XBR, tem vários peering privados no XBR em São Paulo, tem peering privados no XBR em Fortaleza, tem alguns trânsitos aqui em São Paulo e tem trânsitos em Fortaleza também. Eu não vou entrar no detalhe com quem são esses trânsitos, mas são múltiplos, tá? Essa informação é pública, obviamente, está no BGP. A gente é bastante independente, seja do ponto de vista topológico, com múltiplos trânsitos, múltiplas interconexões, e também do ponto de vista de transporte. A gente tem transporte feito velas privadas no IX, mas também tem transportes independentes em algumas dessas localidades para também ter redundância em relação ao IX. É o que todo mundo que está conectado ao IX deve ter. E você falou de 2 sistemas relacionados ao DNS. Você falou do sistema de publicação do DNS e do sistema de informação onde são feitos os registros. Ambos são hospedados dentro do 22548. Ambos são hospedados dentro do 22548 e em relação a esses sistemas, a gente tem o de provisionamento todos esses sistemas que eu estou citando aqui, do serviço de registro e provisionamento DNS, ou seja, o que gera a informação que vai estar como publicada na internet numa certa regularidade, depois eu vou entrar nesses detalhes um pouco mais para frente. A gente tem 2 desses sistemas ativos em 2 sites, aqui no Sudeste, em São Paulo, na região da Grande São Paulo, e tem um disaster recovery no Nordeste, tá? Num data center no Nordeste. Quando você fala de 2 sistemas, você quer dizer que são 2 cópias do mesmo sistema, 2 instâncias do mesmo sistema independentes rodando em paralelo? Rodando em paralelo. A gente tem a tecnologia que a gente utiliza para esses sistemas é ativa, tá? A gente tem balanceadores de tráfego e tem servidores ativos nesses 2 sítios aqui na Grande São Paulo, tá? Então, sítios com extrema redundância do ponto de vista de infraestrutura, tá? Não estou nem falando de infraestrutura, a gente só está falando de sistemas de informação aqui por enquanto, tá? Mas a gente tem uma infraestrutura extremamente redundante aí por baixo para manter esses sistemas funcionando, porque alguém que trabalha com infraestrutura de internet sabe que o que mantém a internet não é a nuvem, são geradores de diesel, sistemas de água gelada e ar-condicionado, é isso que faz a internet funcionar, tá? Não é a nuvem. Tá certo. E então, quando você fala que é ativo e tem os 2 sistemas, quer dizer, acabou aqui o diesel do gerador, acabou a energia, não tem posto perto pra gente ir com um baldinho buscar lá mais. O outro assume imediatamente, ninguém sente nada. Sim, ele não parou de responder em nenhum instante durante, vamos dizer assim, essa possível indisponibilidade que possa ocorrer em uma dessas localidades aqui em São Paulo. Mas além disso, como eu disse, a gente tem um DR no Nordeste, especificamente em Fortaleza, e lá a gente tem todas as seguranças que a gente tem em relação para os sistemas de informação dos vários serviços que a gente tem. Eu não citei esse serviço, então, mas eu queria citar um pouco eles aqui. Do ponto de vista de atendimento de clientes, de um cliente normal do registro BR,
um cliente do varejo, vamos dizer assim, quem é cliente direto do NIC-BR, aquele site registro.br, ele tem uma tecnologia ali utilizada para prestar aqueles serviços e tem uma tecnologia para persistir esses dados. Tá? Isso está, obviamente, replicado nesses 3 sítios online, usando algumas tecnologias de persistência que nos dão bastante segurança em relação à disponibilidade disso. Outra coisa interessante que é o registro BR, ele tem esse nome porque é o registro BR mesmo. Então, qualquer coisa que você tenha de um domínio, mesmo que uma alteração que você fez lá em 97, a gente tem o histórico disso até hoje. Tá? A gente não perde informação nenhuma, porque esse é o registro BR, a gente registra essa informação. Então, pensando como se fosse um journal da história de um objeto dentro do BR, a gente tem toda essa história guardada. Então, como isso é feito? Através de uma base de dados replicada, de forma online, nesses três sites, tá? Backups, inclusive, fora dessa base de dados, com uma regularidade muito grande, criptografados, que além de estar fora dessa base de dados, com essa regularidade grande, eles também são colocados em outro meio digital. Esse meio digital é protegido contra questões físicas, como por exemplo incêndio ou algo desse tipo. Pode ter alguma indisponibilidade momentânea? Pode, pequena. Mas perder dado, muito difícil. A gente tem mais de 3 níveis, vamos dizer assim, de garantia aí de que a gente não vai perder a informação que existe em relação ao ponto .br. Então, sobre o aspecto de disponibilidade e confiabilidade dessa informação, a gente está extremamente bem resguardado aqui no ponto .br. Então aqui você está falando do sistema de informação. Esse sistema de informação é desenvolvido internamente? É desenvolvido internamente. Você pode abrir algo mais da tecnologia disso? O que é usado? É software livre? É todo software desenvolvido aqui? Tem uma mistura disso? Posso falar, sim. Bom, eu já falei um pouco de qual era a tecnologia que a gente usava lá em 97, ou até 97. Então, TXT. Arquivos, uma base de dados texto, scripts para processar esses arquivos texto. E não, Pro não. Era Pascal. Pascal? Shell do VMS, e com as peculiaridades do VMS, era, vamos dizer assim, um precursor do File System Copy on Write aí. O VMS era fantástico em relação a isso, e a gente usa algumas coisas disso hoje com tecnologias bem mais modernas. E Pascal. E era muito legal que o Gomit era um cara que tinha muita experiência em compiladores, então o programa em Pascal ele se autocompilava, né? Então, mas isso a gente pode deixar alguém que tem experiência que ainda está com a gente aqui, que teve a responsabilidade de cuidar disso nos últimos meses desse sistema, que é o Ricardo Patara, nosso gerente dos recursos de numeração. Também trabalha comigo e com o Rubens no Registro BR. O Patara cuidava desse sistema, ele pode contar um pouquinho mais dessa história. Mas, agora falando da tecnologia que a gente usa de 97 para cá, tá? Quando a gente substitui esse sistema lá em 1997, basicamente era um sistema escrito em C++, e um sistema de 2 camadas normal, tá? Uma persistência em base de dados e binários monolíticos que conectavam nessa base de dados e podiam rodar processos periódicos ou algumas atividades dentro de um sistema. A gente usava compilador código livre na época. Base de dados, nos primórdios do serviço de registro, era uma base de dados comercial, porque a gente não tinha boas bases de dados nessa época para sistemas Linux, mas a gente utiliza MySQL ou variações de MySQL. Eu vou dizer que deve fazer já uns 23 anos já que a gente usa essa base de dados especificamente. Tá? Basicamente, o front-end era antigo e velho e bom Common Gateway Interface, o CGI, lá atrás. Tá? A gente já não usa isso há muito tempo, mas a gente ainda tem partes do sistema que ainda é escrito em C++. Qualquer pessoa que tenha ou qualquer instituição que tenha um sistema de informação assim, grande e complexo sabe que não existe Flag Day, né? Na internet não existe Flag Day. E já existiu, né? O TCP/IP foi colocado em operação num Flag Day, né? Mas na internet isso não acontece. Então, em grandes sistemas de informação isso não acontece. Então, a gente ainda tem código legado em C++, e a gente tem sistemas já usando tecnologias mais modernas, por exemplo, como
web services e mais camadas aí para acrescentar níveis extras de segurança. E a gente utiliza no serviço de registro, a gente utiliza Go amplamente, praticamente desde 2010. Tá? A equipe, toda a equipe do NIC-BR mesmo que desenvolve isso, a gente não... E é praticamente ou é software próprio ou é software livre. No serviço de registro, a gente não utiliza nenhum tipo de software comercial. E a questão de inteligência artificial? Vamos perguntar? Eu não ia perguntar agora, né? Mas vocês usam inteligência artificial em alguma parte do registro? Talvez para sugerir os nomes de domínio lá quando a gente vai comprar e não está disponível? A gente tem algum uso já de inteligência artificial para detecção de alguns tipos de ataque. O Rubens também pode falar um pouco sobre isso, mas a gente tem no serviço, por exemplo, um dos serviços que a gente disponibiliza, que é o serviço de disponibilidade de nome de domínio, que está na homepage do serviço de registro, mas também é um protocolo, um serviço disponibilizado via transporte UDP, um protocolo próprio nosso, chamado Aveio. Quando você consulta um nome de domínio, pelas peculiaridades do BR, que é um domínio extremamente hierarquizado, apesar do COM-BR ser o que está na cabeça de todo mundo, a gente tem centenas de variações de domínio de segundo nível disponíveis. Então, se você pesquisar um nome de domínio que ele não está disponível, muito provavelmente você vai receber uma sugestão desse mesmo nome em uma outra categoria, mas não usa nenhum tipo de inteligência artificial, é só uma busca mesmo. A gente reconhece que é if then else, diferente do pessoal que diz uso IA. Então, voltando para aquela parte de infraestrutura, tem também a questão do serviço de provisionamento do DNS. Pode contar um pouquinho para a gente? Vamos contar. Então, isso também está no AS 22548, está nesses 3 sites, e isso está intrinsecamente ligado à tecnologia DNS e à tecnologia DNS seguro, que o Registro BR é um dos precursores. O .br só não assinou a zona antes da Suécia, tá? Mas a gente entrou, inclusive, na raiz, praticamente junto com o .uk. A gente foi incluído na raiz junto com o .uk em 2010, quando a ICANN assina a raiz da internet, né? Isso é provisionado dentro do 22548 em 3 sistemas aí, não ativo, mas sim a gente tem sempre um sistema ativo em um desses data centers fazendo esse provisionamento. Uma característica interessante do .br, alguém que preste atenção no registro SOA, seja da zona BR, seja da zona COM-BR, ele muda exatamente a cada 5 minutos. Esse é a batida do coração do .br. Então, isso teve esse design dessa maneira para a gente poder ter sistemas totalmente independentes que, de forma determinística, em função da hora legal, da hora que a gente pega lá no ITP, a gente sabe qual tem que ser o serial da zona BR. E a gente utiliza uma jogada, vamos dizer assim, do calendário juliano. A gente usa o ano, o dia do ano, e daí a gente tem a capacidade de ter um serial específico para aquele intervalo de 5 minutos no dia. E a gente tem os sistemas de monitoração que não estão no 22548. Na verdade, a gente tem um deles dentro do 22548, mas tem um monitor na Europa e um monitor na América do Norte para garantir que a origem da zona BR está correta do ponto de vista de esse é o serial que é esperado da zona BR nesse horário, e também de garantir que todos os servidores DNS que a gente vai tocar nesse assunto vamos dizer assim, das redes que a gente tem para servir o DNS, que é o segundo sistema que eu falei, um pouquinho mais para frente na conversa. O SOA é um campo no DNS que é o número serial daquela que identifica aquela publicação específica que está sendo feita. E isso que você citou, isso é importante para o gerenciamento interno do registro BR, para vocês terem certeza que todas as publicações estão sendo feitas de forma adequada e são iguais, ou isso pode ser usado por gente de fora também para alguma coisa? A informação que está no DNS é informação pública, principalmente a informação que está no o que a gente chama do apex das zonas, o topo das zonas. Tá? Então, quando eu falei SOA, é o Start of Authority. Então, esse é o registro que vai no apex de todas as zonas. Dentro dele, um dos campos é o serial, é o número de série. Ele normalmente, o importante é que ele seja monotônico, que ele sempre cresça num único sentido. Tá? A gente até tem uma RFC que trata especificamente de como fazer
porque a gente usava, e ainda é um campo de 32 bits, então ele pode fazer um rollover, principalmente se você usa o formato com ano, mês, dia e hora, por exemplo. Tá? Vai chegar uma hora aí em 2038 que o negócio vai virar. Então, especificamente por essa característica desse campo. Tá? Não é especificamente um problema do jeito que a gente usa ele. Em 2038 nós não vamos ter problema. Não vamos ter um bug do milênio. Não vamos ter um bug do milênio. Não vamos ter um bug do milênio. Mas é que, dependendo de como você utilizar o serial e ele crescente, vai chegar uma hora que você tem que fazer um rollover, tem que começar de novo, tem que começar no 1. E tem um jeito adequado para você fazer isso, uma lógica de aritmética adequada para você fazer isso, para que a sincronização desses servidores funcione de maneira correta. Tá? Mas isso é usado, então, dentro do registro BR para manter a consistência, para monitorar a consistência de todos os servidores. Para a gente ter certeza que o sistema de provisionamento está correto, está funcionando corretamente, como esperado, e para ter certeza que a infraestrutura que a gente tem servindo a zona na ponta, que é um segundo nível, uma segunda camada, que a gente vai falar um pouco sobre isso, ela está sincronizada. Tá? E você enfatizou aí bastante a questão do DNSSEC, do DNS seguro, dessa tecnologia. Se você puder explicar brevemente o que ela é e qual que é a importância dela. Bom, o DNSSEC é a extensão de segurança para o DNS. Ela não traz nenhum tipo de confidencialidade, mas sim ela garante a origem e a não, vamos dizer assim, integridade dessa informação. Tá? Diferente da Web PKI, a gente não tem certificados. Tá? A gente só tem assinaturas de registros e essas assinaturas têm uma certa validade. E então, para você manter uma zona assinada com o DNSSEC de maneira consistente, você tem que ficar reassinando ela constantemente. Tá? Nessa infraestrutura que a gente tem nos 3 sítios, nesse sistema de provisionamento, a gente manda um incremento a cada 5 minutos. Como eu falei, o BR é publicado a cada 5 minutos. 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias no ano. A gente manda um incremento do que mudou nesses últimos segundos e de um conjunto de assinaturas que a gente está reassinando do conjunto total da zona, a cada 5 minutos. Então, a cada 5 minutos a zona é reassinada. Um pedaço da zona é reassinado. Um pedacinho da zona é reassinado. A gente poderia fazer um outro episódio do Camada 8 só para falar sobre DNSSEC, tá? Então eu não queria me alongar muito em relação a isso, mas a gente usa uma das técnicas que a gente utiliza de DNSSEC. Em primeiro lugar, que a gente não tem chaves online para a chave que assina o BR, a chave que está lá na raiz da internet dizendo, olha, essa chave que assina o BR. Da mesma forma que tem uma chave que assina a raiz, tem uma chave que assina o BR que ela está presente na raiz através de um registro específico, do mesmo jeito que o registro ANS faz a delegação de autoridade sobre uma zona, o registro DS diz qual é a chave que assina aquela zona. Tá? Então essa chave ela não está online, tá? A gente mantém essa chave, ela está em dispositivos criptográficos, tá? HSMs, e a gente tem cerimônias regulares para utilizar essa chave e reassinar as chaves que a gente utiliza regularmente a cada 5 minutos para o BR. E essas chaves também não estão online, elas estão dentro de cofres, e a gente tem cerimônias para mexer nisso também e para manter a segurança, vamos dizer assim, da integridade desse material criptográfico que assina a zona BR a cada 5 minutos. Tá? Eu acho que eu poderia sugerir que a gente falasse um pouco disso num próximo episódio. Vamos sim, mas eu queria só enfatizar alguma coisa. Como usuário do .br, é muito fácil a gente manter o domínio assinado na publicação autoritativa, né? O registro BR faz isso automaticamente. Se eu tenho um domínio lá publicado e uso o DNS autoritativo do registro BR, que é fornecido lá junto com o sistema, eu não tenho que fazer mais nada. Não, ele simplesmente assina o meu domínio. Assina nas 2 modalidades que a gente tem para os clientes diretos do site Registro BR. Você pode hospedar o DNS do seu domínio conosco, tá? E você tem uma ideia de porcentagem do .br que hoje usa o DNSSEC, pelo menos aproximada? Essa informação tá online tá lá. Pública, a gente pode dar uma olhada. Esse é um dos dados que a gente publica na estatística, mas tá lá. eu vou te falar que deve ser algo em torno de um quarto. Coisa assim. Um quarto dos domínios. Ou a parte deles, porque a gente presta esse serviço. Mas, obviamente, muita gente efetua o uso da tecnologia
da forma tradicional, fornecendo para a gente os registros DS que a gente deve publicar na delegação. Então é uma tecnologia que ainda carece bastante de difusão aí para o pessoal adotar. Vamos dizer que ela tá, vamos dizer assim, talvez não esteja no mesmo nível de adoção, mas está da mesma forma da adoção de uma outra tecnologia que é muito cara para você, que é o IPv6. Não vou falar isso. O IPv6 já chegou Moreira, a você cutucou por quê? 50%. É porque a gente sempre comenta também, tem a questão dos provedores, que boa parte dos nossos ouvintes aqui é pessoal técnico que trabalha em provedor ou em empresa, e também a gente precisa ter um recursivo habilitado a resolver, entender o DNSSEC, né? Isso também é importante. DNSSEC são duas... O serviço DNS como um todo é uma base de dados distribuída. Então, além do lado do provedor da informação, o serviço... Registro BR, qualquer titular de uma zona que mantenha ela de alguma forma, tem o lado de publicar a informação, mas tem o lado de consumir essa informação. E daí a gente vai entrar, vamos dizer assim, na seara dos servidores DNS recursivos, tá? Que, em geral, são um serviço provido pela sua rede que te fornece conectividade com a internet. Da mesma forma que quando você se conecta, seja lá qual for a tecnologia que você usa, em geral... O provedor de acesso vai te dar duas informações. Uma vai te dar um identificador único, que é o endereço IP, V4, espero que V6 também, e vai te dar uma informação de qual o serviço de resolução de nome naquela rede que você deve utilizar. A gente já falou bastante sobre isso no GTR, inclusive em eventos. Hoje em dia está muito em voga utilizar serviços de resolução DNS na nuvem, vamos dizer assim, ou públicos. Mas é muito importante que o provedor de acesso ainda continue mantendo esse serviço interno com qualidade para o seu usuário, porque a percepção na internet, muito tempo, sem nome de domínio você não tem internet, tá? Praticamente você não tem internet. Se essa indireção que o nome de domínio te garante, essa flexibilidade que o nome de domínio te garante, ela é muito grande, ela é muito poderosa, escala muito bem, funciona muito bem, mas para que ela atinja os seus objetivos, o serviço de DNS recursivo tem que funcionar muito bem. Se o seu serviço de DNS recursivo que você fornece para os seus usuários é ruim, a experiência que ele vai ter de uso da internet vai ser ruim. Mesmo que o seu serviço de conectividade e encaminhamento de pacote seja sensacional. Se a resolução de nome for ruim, a experiência do usuário vai ser ruim. E daí pode ser que ele fique tentado a usar um serviço de DNS na nuvem. Eu não vou fazer propaganda nenhum dos grandes fornecedores de DNS recursivo aqui, mas essa é uma atividade... O provimento de serviço DNS recursivo é uma atividade importante para os provedores de acesso e deve ser olhada com bastante carinho por eles. Não é uma boa prática, na maior parte das vezes, nem usar um desses caras da nuvem e nem só fazer o tiquezinho lá no microtique que está fazendo 500 outras coisas na rede para também ser o serviço de recursivo, né? É interessante que o cara monte um servidor recursivo bem projetado, decente ali, porque vai melhorar a qualidade percebida, a experiência do usuário. A boa notícia é que a maior parte dos provedores de conectividade independentes usam soluções DNS já configuradas com DNSSEC. Assim, então, eles são um bom contribuinte para o bom índice de validação DNSSEC que a gente tem no Brasil. No caso das grandes operadoras, isso é dividido, ou seja, tem algumas que são conhecidas por fazer validação de DNSSEC. Então, as que fazem eu até vou falar, porque falam bem, é claro, mas tem outras que não. Tem outras que desligam e nos deixam tristes. Do ponto de vista de DNSSEC também, mas do lado do provimento da informação, vamos dizer que você tem um registro BR, mas não tem esse domínio hospedado aqui conosco, porque é uma zona grande e tem peculiaridades que o nosso serviço de hospedagem gratuita não atende, tá? Tem muito provedor, seja de CDN ou grandes provedores de aplicação internet que te fornecem esse serviço de DNSSEC de forma gratuita também. Tá? É só você ticar um negocinho lá, eu quero assinar minha zona. Ele assina a sua zona, te dá a informação que você vai ter que repassar para o serviço de registro, que é basicamente o registro DS, para colocar lá dizendo, olha, a minha zona está assinada. E a gente faz todas as verificações para garantir que isso está correto e
vai publicar isso daí sem custo nenhum extra também. E é um tremendo ganho, vamos dizer assim, para a segurança da sua informação na internet. Falando sobre o serviço de provisionamento, eu toquei en passant aqui no começo sobre o serviço de diretório. E é muito importante isso também, porque uma coisa é o que está publicado na zona, mas a gente tem que ter vamos dizer assim, aonde ter a certeza de que o que está lá na zona é o que deveria estar mesmo, né? Então, para isso, a gente tem o serviço de diretório e a gente tem esse serviço de diretório em 2 tecnologias, a mais usual, que todo mundo está muito acostumado, que é o RUIS. O protocolo RUIS, basicamente um protocolo texto, onde você faz uma pergunta com o nome de domínio ou um endereço IP e você vai receber informações sobre essa alocação. E nessa consulta você vai ter, por exemplo, os dados que deveriam estar publicados no DNS. Daí você pode bater para ter certeza que o que você configurou no serviço de registro está publicado na internet também de maneira adequada. Mas além do RUIS, a gente tem um outro protocolo que chama RDAP. Isso, chama RDAP. Porque é um protocolo que o pessoal está deixando de usar, né? O RUIS está mais indo para o RDAP. Estou errado? Não diria que está indo para o RDAP, mas o RDAP é um protocolo mais adequado efetivamente para máquinas, né? Porque é um web service e uma das vantagens dele é que tanto a sintaxe para os queries e para as respostas é padronizada, né? Especificamente falando sobre o registro BR, essa é uma coisa que eu não vou chamar de uma inovação nossa, mas o nosso serviço RUIS, na verdade, é um cliente do nosso RDAP. Então, a gente tem o serviço RUIS que emula o nosso RUIS original lá de 1997, porque devem ter milhões de scripts aí espalhados pela internet esperando que o formato do RUIS do BR seja aquele, e a gente garante que ainda é o mesmo formato, mas na verdade não tem mais o servidor RUIS. A gente tem, é um proxy. Quando você manda uma consulta RUIS, na verdade a gente reescreve ela para uma consulta RDAP, faz no RDAP, devolve a resposta em formato RUIS para você. Quando a gente explica isso, a gente fala que o RUIS é um sistema e um protocolo, que a gente mantém o sistema e o protocolo mudou para o RDAP, mas todo mundo conhece como RUIS. É o serviço de diretório, é a mesma informação e ela está publicada através desses 2 protocolos. Tá? Eu acho que também... E muita gente vai conhecer, DNS, muita gente vai conhecer o RUIS pelo Web RUIS, que na verdade é uma interface, é um proxy para a consulta do RUIS, que é um protocolo TCP em outra porta, nada a ver. Mas eu concordo com você tudo aí, da questão de DNSSEC, tem tanta coisa pra gente falar. Se a gente ficar falando só de sigla aqui, vai ser ZSK, KSK, vai ficar qual chave é qual, quem assina o quê, né? E a gente também quer ouvir também a sua história de entrar lá na gaiola de Faraday lá, que é o cofre lá. Não, mas a gente pode contar do BR, porque também tem uma gaiola aqui? Podemos contar da raiz, não tem uma gaiola de Faraday aqui, mas a gente tem tanta segurança quanto lá. Ainda a gente só está falando sobre os sistemas de provisionamento e informação que estão no 22.548, mas a gente ainda não falou sobre o DNS. Exatamente. Então, eu contei um pouco sobre toda a questão de segurança, disponibilidade, conectividade que a gente tem no 22.548, mas se finalmente o 22.548, seja lá qual cataclisma que for, parar de funcionar, o BR não vai parar de funcionar. Tá? A gente garante que o BR não vai parar de funcionar. E para isso, a gente tem 6 sistemas autônomos independentes do 22.548, usando uma tecnologia de roteamento distribuída chamada Anycast, que muita gente que está a par disso vai saber do que eu estou falando, e isso está distribuído, tá? Extremamente distribuído. A gente tem, desses 6 caras, a gente tem clusters globais no Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste do Brasil, América do Norte, Europa e Ásia. Tá? 6. Além desses 6, a gente tem mais de 90 cópias desses caras distribuídas praticamente em todos os IX do Brasil. Alguns IX do exterior. Trocas com outros CCTLDs. A gente está em todos os continentes. Fala um aí, a gente está. Antártida. Antártida não, porque eu acho que ninguém tá. Ninguém tá, mas a gente estamos na Austrália, estamos em vários lugares da Ásia, estamos em vários lugares da Europa, e a disponibilidade do .br, 6 redes Anycast independentes, não são compartilhadas com ninguém. É uma tecnologia que a gente vem desenvolvendo desde quando isso entrou em uso, a partir de um experimento que foi feito no IETF em 2001.
A gente roda esse experimento até hoje aqui. Basicamente, o que a gente usa para publicar o reverso da 1918. Está no IX não era o IXBR ainda na época, não era o PTT Metro, era ainda o PTT da FAPESP. E isso está publicado desde essa época lá até hoje. Tem um servidor que responde por isso. Um dos primeiros Ncasts públicos que tiveram para DNS na internet. Esses 6 são os 6 servidores DNS autoritativos que são registrados de por AF. letras. AF, né? AF.dns.br. E por que 6? Se a gente tem 13 servidores raiz... Na verdade, não existe nenhum limite de quantos podem estar numa delegação. Efetivamente, o limite que tem é em função do payload, do quanto você consegue carregar num pacote DNS. Em função das extensões e qual cliente que você tem, obviamente você tem que trabalhar com vamos dizer assim, um orçamento de quanto você quer gastar aí. E isso também é função de, por exemplo, se você estiver usando ou não DNSSEC. Tá? 6 é um número que, em função das nossas características da nossa zona, por exemplo, para cada um desses 6 a gente tem registro A e quad A. Então a gente tem A e quad A no 6. Então quando você consulta, na verdade, além dos recordes NS, vem um recorde A e um quad A para cada um. Mas em função das características que a gente tem desde 2018, quando a gente migrou a tecnologia que a gente usava para DNSSEC, não quero entrar nesse detalhe agora porque vai ser muito, muito específico, a gente tem, vamos dizer assim, um orçamento bem largo aí, a gente poderia até aumentar, mas não precisa, tá? 6 nos dá bastante flexibilidade e garantia em relação à disponibilidade da zona BR. Pensei que você ia falar 6 por causa do IPv6, não, para dar uma ajudinha. Não foi por causa disso, não é por causa disso, não. E especificamente você falou dos 13, tá? Por que a gente tem 13? Originalmente a gente só tinha 9 servidores na raiz e cada um deles tinha um nome específico e nessa época a gente não usava ainda extensão para DNS, não usava o eDNS 0 e a gente estava limitado a basicamente para pacotes UDP em payload de 512 bytes. Então não cabia mais do que isso no pacote, tá? Outra coisa importante, a gente teve um caso recente com um banco famoso, eu não vou citar qual banco aqui, mas e muita gente faz isso na internet, então eu vou até deixar isso como uma dica. Se você tem servidor DNS autoritativo, o padrão manda que você tem que responder na porta 53 UDP e TCP. Muita gente não responde TCP ou filtra. E se por algum acaso a sua zona, por alguma característica, tem um payload maior do que 512 bytes e você não suporta, ou você, é muito improvável eu estou dizendo o seu servidor, mas o cliente que está te consultando não suporta DNS 0, e a resposta for maior que 512 bytes, ele vai receber uma resposta em UDP com o bit TC marcado, que ela está truncada, e ele tem que refazer em TCP. E se não tiver alguém respondendo, basicamente é um black hole na sua zona. Tá? Você vai ter uma autonegação de serviço. Então, se você tem serviço DNS autoritativo, você cuida dele, responda em UDP e TCP. Eu fiquei curioso em relação à colaboração que você citou no sistema de publicação e distribuição do DNS. Você falou que são 6 autoritativos diferentes de AAF, mas que há muitos espelhos, talvez um total aí aproximado de 90 espelhos. Isso eu imagino que signifique algo como, olha, a gente faz um acordo com outro CCTLD, por exemplo, .de, aí eu coloco um servidor lá na Alemanha e eles colocam um servidor deles na nossa infraestrutura aqui, ou alguma coisa parecida com isso. E eu fiquei curioso também se existe algum tipo de colaboração com o sistema de provisionamento, com o sistema do registro em si, se essa tecnologia hoje é compartilhada com algum outro CCTLD, se a gente usa algo de outro CCTLD ou se algum usa a nossa tecnologia. Do ponto de vista de sistema de informação para o serviço de registro, não. No passado, já alguns CCTLDs receberam treinamento nosso, pequenos CCTLDs, e utilizaram versões, vamos dizer assim, muito diferentes do que a gente tem hoje em produção. No início dos anos 2000, alguns CCTLDs na África, tá? Mas não, hoje ninguém utiliza os mesmos sistemas que o Registro BR utiliza, e isso é bastante incomum, vamos dizer assim, porque, em especial, CCTLDs, eles atendem peculiaridades dos seus mercados, das suas comunidades. Então,
às vezes é difícil você ter uma customização tão grande ou ter um software que seja tão flexível para atender mercados distintos. Existem alguns no mercado aí, mas não é o caso do ponto .br, que não foi feito com esse propósito. Do ponto de vista de colaboração, sim, a gente tem 2 grandes acordos com 2 CCTLDs que hospedam dos nossos 6 clusters globais, 2 deles são em acordos. No caso da Europa, eu não citei, mas é com o NIC da Alemanha, o DNIC, e eles hospedam um cluster global nosso lá. O que eu chamo de um cluster global não é um servidor, é um conjunto de servidores, um conjunto de roteadores, um conjunto de switches. É um sistema totalmente redundante porque é ele que garante o trânsito global daquela letra específica. Nesse caso, a gente está falando do eDNS-BR. Mas além desse cluster global que está lá em Frankfurt, e a Alemanha tem um cluster global que está aqui em São Paulo, em um dos nossos data centers, a gente também tem um acordo com o NIC da Coreia, no caso para um cluster global que a gente tem na Ásia, e eles têm esse cluster global aqui em São Paulo. Mas além disso, o eDNS-BR, além desse cluster global que a gente tem com o DNIC, a gente tem dezenas de instâncias Ncast dele e DNS-BR que vão estar espalhadas, sejam em pontos de troca de tráfego, alguns até com trânsito um pouco mais limitado, tá? Usando alguma técnica para limitar o alcance desse anúncio via BGP. No caso do cluster que a gente tem na América do Norte, esse não, a gente usa um serviço de um data center comercial e a gente hospeda lá esse cara dentro de um data center comercial. A gente, dos outros 3 que restam, a gente hospeda 2 aqui no Brasil, um em São Paulo, um em Fortaleza, e a gente tem um acordo com a Rede Nacional de Pesquisa que hospeda um dos clusters. Historicamente, a RNP sempre hospedou um DNS brasileiro e está hospedado no data center da RNP em Brasília. E esses outros espelhos, esses quase 90 espelhos, são em geral, é uma colocations máquina, que a gente diferente de um paga cluster, em algum lugar? Diferente de um cluster que é um conjunto de roteadores e switches e máquinas fazendo técnicas de equal cost multipath para fazer um balanceamento local. Esses caras não, é uma máquina que faz tudo. Ele faz o roteamento BGP, ele faz o serviço DNS, ele faz a monitoração de pacote, ele faz todo o tipo de atividade que, vamos dizer assim, um cluster faz. Se passando por aquele cluster, em geral, ele vai estar num ponto de troca de tráfego. Tá? Então, ele vai estar anunciando esse prefixo. Se você estiver conectado no IX de São Paulo, você tem acesso a todas as 6 letras do BR como se elas estivessem a 1 milissegundo de você. Mas, porque está usando a técnica Ncast. Mas o nó global de algumas dessas está a 300 milissegundos de você na Ásia, por exemplo. Tá? Então, essa é uma das vantagens da tecnologia Ncast, porque ele te dá... Obviamente, você só tem como utilizar isso onde você tem uma quantidade de estado limitada para você manter a sincronização muito boa entre esses clusters globais e todos esses nós que se fazem passar por um desses servidores. Tá? Mas, em geral, hoje em dia, a gente tem tecnologia para fazer isso, seja para um serviço DNS, que é um serviço, vamos dizer assim, não 100% coerente, tá? Porque tem muito cache, mas também para outros serviços, como, por exemplo, grandes CDNs utilizam muito essa técnica, mas, obviamente, tem um tempo de distribuição para essa informação. Tá? Quando o recursivo vai lá e pergunta para a raiz quem que é o ponto .br, vem os 6. Vem a lista dos 6. Na maior Quem parte vai das decidir, vezes quem vai é o decidir? recursivo, ou não? Não. Não, é o Ncast, é o roteamento, ele vai pro mais próximo. Na verdade, Sim, mas na verdade qual dos o mais daí depende, vai depender de o padrão DNS não especifica isso, tá? Mas a maioria das implementações de servidores recursivos vai usar algum tipo de algoritmo que vai escolher o mais rápido. No primeiro momento, como todos, eu não tenho quanto tempo ele me responde, eu vou pelo menos fazer uma consulta nele e eu vou guardar o RTT, o round trip time dessa resposta, de eu fazer a pergunta e receber a resposta. E daí, em geral,
a maioria dos servidores DNS recursivos vai ter algum tipo de heurística para, se esse cara é muito rápido, eu dou uma penalizada nele sempre para também tentar consultar outros, entendeu? Para ver se melhorou a velocidade. Se eu tomar um dos timeout outros. de um cara que é sempre muito rápido, mas deu timeout, eu dou um pênalti enorme nele para eu pular para um próximo, entendeu? Com a característica principal uma das principais características da base de dados distribuída, que é o tempo de vida dessas respostas, em geral, se você fizer escolhas sensatas nessa característica da sua zona, ou seja, qual o TTL dos seus registros, em geral você vai ter um baixo tráfego e uma excelente experiência para o seu usuário. Tá? Mas hoje os 6 existem esses espelhos em todos os continentes ou não? Na Europa só tem o E. Não, de jeito nenhum. A gente está presente em várias localidades na Europa com acordos com outros CCTLDs, com, por exemplo, que vão fornecer conectividade de uma ou duas dessas letras para a rede acadêmica europeia, mas é um trânsito limitado, só a rede acadêmica. Alguns estão em Internet Exchanges na Europa presentes. A gente tem, nos principais Internet Exchanges da Europa, a gente tem letras do BR publicadas. Tá? Mas de forma geral, se a gente tiver um recursivo com uma implementação muito ruim lá, o cara pediu para um estagiário fazer um recursivo novo lá, que vai só numa letra, provavelmente eu vou ter aquela letra que está topologicamente mais próxima do meu cliente. Provavelmente vou ter ela com um tempo legal. Vou ter ela próxima. Possivelmente vai ter pelo menos próxima. um espelho no continente ou na região. Em geral, sim. Se você tiver uma boa conectividade, o que nem sempre é, porque a gente fala de distribuição geográfica, né? Estamos falando de distribuição geográfica, mas o mais importante é você olhar do ponto de vista de topologia de rede, né? Como essas instâncias estão, vamos dizer assim, interconectadas. E também, por exemplo, uma DNS Ncast é meio que arte, não é? Tem bastante técnica aí, obviamente, para que a coisa funcione, mas você tem que monitorar isso de maneira adequada, de maneira distribuída, para garantir também que você vai, em algumas dessas localidades, vai fazer um ajuste fino, tá? Seja acertando uma community para propagação desse anúncio, se tiver algum tipo de trânsito, seja acertando uma community do Internet Exchange específico lá, para que o alcance seja limitado. Por exemplo, você não vai querer que uma máquina Ncast absorva, por exemplo, todo o tráfego europeu. Estou dando um exemplo, tá? Não é prudente isso. Apesar que hoje em dia, para o volume de tráfego regular que a gente tem, um único servidor daria conta com folga do tráfego regular de DNS que a gente tem. Tá? Tráfego regular. DNS, em geral, garantir disponibilidade de DNS, em geral, é baseado em over-provisioning. Tá extremamente mais provisionado do que é necessário. E Ncast, para limitar o alcance de algumas cópias. Tá? Então, você pode ter, por exemplo, num evento de um ataque de negação de serviço, você pode, por exemplo, ter, vou usar um termo bem brasileiro, aí, um boi de piranha, entendeu? Você coloca alguém lá para ser sacrificado, um anodo de sacrifício para alguém aí da área de engenharia de corrosão. Mas você vai ter um cara lá para ser sacrificado para manter o todo. Muito bem, até que enfim, na entrevista surgiu o seu lado engenheiro químico. Essa tecnologia que é usada nos autoritativos, ela também é desenvolvida internamente aí com Golang, ou a gente usa autoritativos open source? A gente pode abrir quais servidores autoritativos a gente usa? Essa informação é pública, a gente não confia em Security by Obscurity, então os servidores DNS do BR são, essa informação é totalmente disponível, mas a gente usa NSD e Bind, e a gente usa mais de um sistema operacional. Tá? Então a gente tem redundância em sistema operacional e tem redundância em servidor DNS autoritativo. Internamente a gente também usa servidores DNS recursivos para vários dos serviços que a gente tem. Então a gente usa também uma mistura de recursivo unbound e recursivo bind. O serviço de provisionamento, o DNS que faz o provisionamento, que assina, que garante que isso vai propagar dentro de uma fração desses 5 minutos, esse é escrito internamente, é totalmente escrito em Go. O serviço que opera o autoritativo mais complexo, não o simplificado, usa um software que foi escrito internamente, que é o DNSShim, mas que é disponível em open source. Então, o Registro BR desenvolveu, mas ele está disponível para quem quiser usar, publicado lá, código-fonte.
Legal a gente falar do ponto .br e tudo, como toda essa infraestrutura que está guardando toda essa informação. Mas além do ponto .br, a gente guarda alguma outro top-level domain? A gente opera também os serviços de alguns GTLDs, incluindo de algumas marcas brasileiras e de uma cidade brasileira, que é o Ponto Rio. Então, esse TLD é da Prefeitura do Rio, mas a gente ajudou eles na candidatura, no processo da ICANN, e a gente opera até hoje o Ponto Rio em termos de ser aí o back-end desse serviço. A gente não distribui esse TLD porque isso a própria ICANN exige que seja feito apenas através dos revendedores credenciados da ICANN e aí a Prefeitura do Rio tem contratos com alguns desses revendedores credenciados. Então a gente opera também alguns GTLDs e a gente também presta serviço aí em caráter aí comunitário para alguns CCTLDs, em que a gente recebe a zona desse CCTLD e publica. A gente também faz isso para alguns TLDs e aí isso não é um serviço remunerado, é um serviço que a gente faz aí como parte aí da comunidade global. E aí eles estão nos 6 servidores autoritativos e em todos os espelhos também, esses GTLDs que a gente opera junto? Os GTLDs, sim. Os GTLDs estão nos mesmos AAF, DNS, BR. Os CCTLDs aí vai depender de qual é o acordo que tem. Às vezes aquele CCTLD pediu uma exposição menor, ou seja, só um adicional, às vezes outra coisa. Falando dessas CCTLDs que a gente ajuda, dos GTLDs, tudo, a gente pode só registrar .br lá no site do Registro BR? Se é só assim, um nome .br, não. Esses domínios só com .br foram usados no começo aí da delegação do BR no Brasil. Então, por exemplo, o FAPESP.br, que já foi citado aqui, o USP.br. Mas hoje, todo novo domínio está em alguma das categorias abaixo do BR, sendo que o .com.br é a mais usada, aí, com mais de 90% aí dos domínios BR. Tem algum outro lugar que a gente pode registrar o .br sem ser no registro BR? O registro BR, ele tanto tem uma oferta, digamos, de varejo, onde a própria pessoa é seu próprio registrador e vai lá, registra e gerencia o seu domínio, quanto ele pode contratar através de provedores de serviço. Então, existem vários onde você contrata e você nunca vê o site do registro BR porque esse prestador tem um acordo com a gente presta esse serviço através de uma API padronizada e para quem está usando, registrou um domínio que termina lá com BR, NetBR, alguma coisa, e nunca viu, mas na verdade ele acabou sendo registrado aqui. E dos novos registros, isso tem sido bastante frequente. Então, enquanto até antes de 2006 o único jeito era usar o site do Registro BR, desde então é possível. Então, hoje, mais ou menos 25% dos novos registros vêm justamente de provedores de serviço, não são feitos diretamente. Então vamos lá, eu tenho uma pequena empresa, tenho um provedor de internet lá e hoje eu só falo com meus clientes via rede social. E quero um site, quero um nome e um site. Eu posso... E não quero ter o trabalho de ter um servidor web, gerenciar todo esse negócio, produzir o meu próprio site. Eu posso achar uma empresa que presta esse serviço de hosting do website, de construção do website. E essa própria empresa, muitas vezes, em alguns casos, ou em muitos casos, ela tem um acordo com o Registro BR e ela própria faz o registro e gerencia tudo para mim. Isso mesmo, a gente hoje tem 100 desses provedores de serviço. Então, possivelmente, em algum desses provedores de hospedagem que esteja sendo considerado, já tem um acordo com a gente e já vai poder fazer o registro diretamente. E vai estar lá nas opções desse provedor. Monte seu site, aqui escolha seu domínio. Sim. Aí você pode escolher o ponto pode .br. Pode escolher até mesmo um não BR. É claro que eu, como do registro BR, sou suspeito para falar, mas o fato é que o BR é o domínio de escolha de muitos brasileiros, de mais de 85% dos brasileiros que registram domínios.
Então, existe hoje no Brasil uma cultura de uso do BR. Assim, até quem não é aqui do Brasil, mas que quer prestar serviço para o Brasil, acaba dando um jeito de ter um BR para demonstrar assim, para o brasileiro que esse serviço é oferecido para ele. Então, sugerimos fortemente considerar o registro BR para o seu domínio. Bens, eu queria que você falasse mais disso daí, mais sobre razões de por que eu vou escolher um ponto .br e não, sei lá, um ponto .com. Mas eu queria também que você comentasse uma questão com a qual eu brinquei na minha pergunta anterior, que é de muitas empresas hoje, provedor de internet, a gente se depara com vários por aí nos eventos, que não tem um site e não tem sequer um domínio registrado hoje. O pessoal confia muito em redes sociais, conta no WhatsApp, no Instagram, em N outras redes sociais por aí, e não tem um nome de domínio. É importante hoje ainda ter um nome de domínio e talvez um website? Eu preciso, o nome de domínio, o único jeito de usar o nome de domínio é um website. Eu poderia redirecionar um nome de domínio meu, sei lá, para a conta da rede social que eu mais uso hoje, amanhã redirecionar para outra, e tem algum outro jeito de usar? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto aí. É importante, sim, registrar um domínio ainda. Muita gente que deixou de fazer isso percebeu que estava na mão aí dos algoritmos das redes sociais, que são construídos para favorecer o faturamento dessas redes sociais e não dos criadores ou dos usuários que têm aí identificadores nessas redes sociais. E muitos que adotaram essa estratégia depois perceberam que estavam agora pagando para ter acesso à mesma audiência que eles já tinham e que eles trouxeram para aquela rede social. Então, ter um mecanismo independente de publicação de conteúdo e de comunicação aí, com a sua base de usuários ou clientes ou interessados, dependendo aí do tipo de organização, é muito importante e tem se mostrado aí ainda como muito relevante. Não, site não é a única coisa para qual você usa um domínio. Assim, e-mail é também um meio de comunicação também bastante difundido, que muitas vezes você pode usar sem ter um site. É aquele negócio que você precisa para abrir a conta no Facebook, né? É. Mas tudo bem, só falar de abrir uma conta no Facebook, provavelmente... já é datado. Nossa, já é datado, né? Mas É. ainda precisa para abrir a conta no Instagram e no TikTok. Mas eu queria só adicionar uma coisa aqui, Rubens. É muito barato você manter a sua independência de identidade na internet. É muito barato, é muito efetivo, com o nome de domínio. E usando essas técnicas que você falou, como redirecionamento, algo desse tipo. Quanto que custa? Um ponto .br custa R$40 por ano. Tá? Por ano? Por ano. Não é por mês? Não é por mês, por é ano. por ano. Muito bem. Depois eu até queria falar um pouquinho sobre novidades que a gente vai ter no serviço de registro, mas ainda sobre essa questão da independência na internet, alguém que tem um pouquinho mais de idade, já viveu os primórdios da internet aqui e sabe ou lembra um pouco do que eu vou falar aqui, América Online, CompuServe. Esses eram jardins morados, como algumas dessas redes sociais que você citou aí também o são. Esse pessoal some, desaparece. Ter o seu nome de domínio, ou seja, a sua própria identidade de forma barata, e você hoje está no Instagram, amanhã está na rede social nova, ou ir para o TikTok ou para algum outro lugar, é muito barato. E quando mudar, você vai poder mudar sem que os seus usuários ou os seus conhecidos tenham que lembrar um nome novo, entendeu? Porque o nome é aquele lá, aquele nome de domínio. Eu acho que a gente entrevistou aqui o profissional que puxou a tomada dos servidores do Orkut, não foi? No outro episódio do Camada 8, então some mesmo. E é legal os serviços que o Registro BR tem de redirecionamento hoje, porque mesmo que a pessoa, ou a pequena empresa, a pessoa que tem uma MEI, não tenha condições de montar um website, ela pode registrar o nome de domínio, primeiro só para ter o nome que é dela, para reservar aquilo, mas ela pode redirecionar aquilo para uma rede social, para a conta do Instagram ou para a conta do Facebook dela, e se
no futuro ela resolver montar um site ou quiser redirecionar aquele mesmo nome para uma outra plataforma que surgir e que esteja fazendo mais sucesso, ela também vai poder, né? E, bom, o episódio tá muito bom, a gente falou um monte de coisa. E pra gente terminar, eu gostaria de saber quais são as novidades, as inovações futuras que vocês pretendem fazer aqui no Registro BR. Bom, obviamente a gente está sempre se mantendo atualizado em relação às tecnologias de infraestrutura de internet mesmo, né? Não só para DNS, mas para outras áreas aqui no NIC. Mas especificamente falando aí sobre essa manutenção da sua identidade na internet, hoje em dia, em função dos problemas de segurança que a gente teve na internet, de, sei lá, vou falar de uns 8 anos para cá, 7, 8 anos para cá, hoje em dia muitos browsers já demandam praticamente criptografia para acesso a sítios, né? Ou de certa forma te dão uma mensagem não muito legal se você não tiver HTTPS no seu site, tá? O respondedor do serviço de redirecionamento que a gente tem hoje não suporta HTTPS. E em breve ele vai suportar. De forma gratuita também, utilizando certificados Let's Encrypt. E vocês gostariam de deixar algum comentário final aí para o nosso ouvinte? Registre um BR. Então, obrigado, Fred. Obrigado, Rubens, pela entrevista. Estão convidados aí para voltar para a gente falar sobre o DNSSEC, a gaiola de Faraday, que aposto que muita gente quer saber. Legal, foi um prazer. Foi um prazer. Bom, a conversa está muito boa, mas temos que ir para os últimos avisos. Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septro.br/cursos-eventos. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursoseptro@nicbr. E se você usa o Spotify, você também pode mandar a sua dúvida diretamente na caixa de perguntas, logo abaixo a descrição do episódio lá no Spotify. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Para não perder nenhum conteúdo importante, siga nossas redes sociais. Você nos encontra no Twitter como @comuniquebr, no Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos @nicbr. E no YouTube é só procurar por NICBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da camada 8. Até mais! Até mais! E essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo Registro de Domínios.br. Registre o seu .br.